Olá, meus irmãos, boa tarde. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de aprendizados do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso nós agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor pela dádiva da vida. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos a todos vocês que têm nos acompanhado ao longo das nossas explanações do Evangelho de Jesus, estudando conosco. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelos incentivos na forma de boas vibrações, na forma de palavras. Muito obrigado a todos. Recebam antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão. Hoje estamos chegando aqui, nesta tarde, já bem no final de tarde, do dia 16 de maio de 2020, para estudarmos mais um capítulo do livro Calma. Este belíssimo livro de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, onde ele nos traz profundas lições acerca da paciência, acerca da serenidade, acerca da calma. E este capítulo que estudaremos hoje, que refletiremos hoje juntos, tem como título Evitando Inquietações. Então, Emmanuel nos traz aqui ensinamentos para nós evitarmos inquietações nas nossas vidas. Porque nós sabemos que, via de regra, as inquietações, os problemas que acontecem na nossa vida, somos nós mesmos quem causamos, usando incorretamente o nosso livre-arbítrio. É por isso que a doutrina espírita nos mostra que Deus, na sua infinita sabedoria e amor por todos nós, por misericórdia, não nos concedeu um livre-arbítrio de forma ilimitada. Tem limite, sim. Tem limite o nosso livre-arbítrio. Chega um ponto, conforme os espíritos amigos nos falam, chega um ponto em que Deus tem que falar basta, porque senão nós nos prejudicaríamos muito mais. Então, o livre-arbítrio que Deus nos concedeu, ele não é ilimitado, ele tem limites. Então, que possamos saber ou aprender usarmos esta liberdade. Porque como nós encontramos em O Livro dos Espíritos, em uma questão sobre o uso da liberdade, assim de forma quase que ilimitada, onde nós temos, na verdade, ilimitado campo para ação, que é através do nosso pensamento, mas aí os espíritos amigos nos chamam a atenção que mesmo tendo esta liberdade de ação através do nosso pensamento, que ninguém vai nos impedir de pensar, mesmo que estejamos amarrados, amordaçados, mas continuaremos pensando, que o pensar é um atributo do espírito e não do corpo físico. Mas aí eles nos chamam a atenção para a vigilância, aquela vigilância que Jesus nos ensina para pensarmos coisas boas, porque seremos sim responsabilizados pelo nosso pensamento. Então aqui Emmanuel começa a lição deste capítulo 21 para evitarmos inquietações, nos dizendo o seguinte: considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção com preocupação em relação às outras pessoas. Então, via de regra, nós estamos acompanhados de outras pessoas. Então, as inquietações, as turbulências que nós trazemos para a nossa vida, que nós causamos para a nossa vida, também atingirão, essas turbulências atingirão as outras pessoas que estão à nossa volta. Então, por isso que ele nos chama a atenção aqui, ó, considerando que a inquietação em nós
gera inquietação naqueles que nos rodeiam, tenhamos cuidado com o nosso proceder para não causarmos inquietações às outras pessoas, impelindo a elas, levando a elas a intranquilidade. E aí ele segue dizendo da seguinte maneira: recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, aí ele coloca todo mundo, todos nós, encarnados e desencarnados, em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Então aqui ele fala que nós, todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos em evolução aqui na Terra, os que estão em evolução aqui na Terra, todos estão longe da condição de espíritos perfeitos. Aí, para essa condição de espíritos perfeitos, nós temos que lembrar que aqui ele está falando da perfeição relativa, não é perfeição absoluta, porque perfeição absoluta só a Deus pertence. Aí lembremos aqui a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos qual foi aquele espírito, aquele tipo mais perfeito de criatura que Deus encaminhou à Terra para nos servir de guia e modelo. Vejamos que Kardec, usando a sua intuição, a inspiração da espiritualidade, ele pergunta o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra. E os espíritos amigos nos respondem com a única palavra: Jesus. Então Jesus é aquele mais perfeito que já pisou a Terra. Então nós que aqui nos encontramos, caminhando rumo a esta evolução aqui na Terra, de acordo com o que comporta o grau evolutivo da Terra, estamos a milhares e milhares, quiçá a bilhões de anos de distância, simbolicamente falando, de Jesus. Então Jesus já está na nossa frente muitos bilhões de anos. Então temos que nos esforçar para caminharmos, porque falando em bilhões de anos, exatamente pelo fato de que quando a Terra iniciou o seu processo de formação, conforme os espíritos amigos nos falam, nos informam, Jesus já era um espírito crístico, Jesus já era Jesus, porque foi ele quem coordenou o trabalho de formação da Terra. E a Terra, conforme a nossa ciência oficial nos diz, e os espíritos amigos confirmam isto também, a nossa Terra tem aproximadamente, já bem próximo, né, aproximadamente 5 bilhões de anos. 4 bilhões 600, 4 bilhões e 800 milhões de anos. Então, nesta época, Jesus já era um espírito crístico. Então, por isso que estamos falando que a distância em relação à evolução para chegarmos à condição de um espírito crístico, talvez seja de alguns bilhões de anos. Mas estamos falando isto não para esmorecer ninguém, não para deixar as pessoas deixarem vocês tristes, mas para incentivar todos nós, porque nós temos um modelo e guia que é Jesus, que já chegou lá nessa condição de perfeição. Então todos nós temos condições sim, e ele nos disse isso, que todos nós um dia teríamos condições de fazer tudo o que ele fez e muito mais, nos mostrando, nos reafirmando a lei de progresso, a lei de evolução. Mas só que ele nos disse que para chegarmos lá teríamos que fazer esforços. E nós temos que fazer esforços já começando, evitando as nossas inquietações que nos atrapalham tanto na nossa caminhada. E aí nós encontramos ainda, da seguinte maneira, as palavras de Emmanuel: quase impossível seguir sem erros. Então, nessa condição de seres em construção, de seres em evolução aqui na Terra, quase impossível seguir sem erros na jornada. Mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Então aqui ele nos fala que é quase impossível não errarmos,
mas só que aí ele acrescenta, reafirma a condição de Deus, naquela condição de Deus de infinita bondade e amor, Pai de infinita bondade e amor, que este Pai jamais nos fecha as portas, que sempre deixa portas abertas para nós corrigirmos os erros que porventura tenhamos cometido, e com certeza são muitos. E aí ele acrescenta ainda: aceita-te como és e onde estás. Então ele nos fala que, em primeiro lugar, para começarmos a nossa transformação, é preciso nos aceitarmos como somos. Não naquele sentido de falar, coitadinho de mim, eu sou assim, vou ficar assim, não tenho condições de transformar. Não, de forma alguma. Nos conhecermos como somos e iniciarmos processo corajoso de transformação, conforme ele diz na sequência, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Então nós temos que nos esforçar para caminharmos para aquilo que devemos ser um dia, espíritos relativamente perfeitos. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo, mas não te prendas a lembranças de caráter negativo. Então aqui ele fala para nós refletirmos sobre o nosso passado, a nossa condição evolutiva, mas não nos prendermos àquelas condições negativas, aos nossos arquivos negativos, porque hoje é o dia de construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Então, conforme Emmanuel nos fala aqui, o único momento que nós temos à nossa disposição para construirmos o amanhã chama-se hoje, o aqui e o agora. Por isso que ele nos chama atenção para não nos prendermos ao passado, não ficarmos naquela condição de pós-ocupação em relação ao nosso passado, e também não nos prendermos à preocupação em relação ao nosso futuro, mas dedicarmos verdadeiramente no presente, que é o único momento no qual nós podemos agir, porque não podemos ir ao passado, não podemos ir ao futuro. Então, o único momento que nos resta para agirmos, para corrigirmos os erros do passado e construirmos um amanhã, um futuro melhor, chama-se presente. E é por isso que Emmanuel nos fala aqui que hoje é o dia de construir o amanhã. É o único dia de construirmos o amanhã, chama-se hoje, chama-se presente. Exatamente por isso que tem o nome de presente, porque é um presente de Deus. Libera, continua dizendo Emmanuel, libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te causem desequilíbrios. Então aqui ele nos fala, nos lembra Jesus, quando Jesus nos ensinou a necessidade de perdoarmos. Ele, ainda no alto da cruz, prestes a desencarnar, ainda pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então nós precisamos imitar Jesus, já que Jesus é o nosso modelo, nós precisamos modelar Jesus no nosso interior e aprendermos a perdoar, para não carregarmos conosco esse entulho, este lixo do ressentimento que pesa tanto o carro da nossa vida. Não acredites, acrescenta Emmanuel, não acredites tanto em doença e em cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Então aqui ele nos fala, nos lembra, para não acreditarmos tanto em doença e em cansaço, porque via de regra, quando aparecem oportunidades que são tantas, oportunidades para auxiliarmos o próximo, via de regra nós reclamamos de cansaço. Ah não, trabalhei a semana toda, final de semana eu vou descansar, não vou sair para um trabalho caritativo. Então não acreditemos no cansaço do corpo físico, mas nos esforcemos um tanto mais
para trabalharmos em prol dos outros. Consequentemente, em primeiro lugar, estamos trabalhando para nós mesmos. Auxiliar, nos lembra Emmanuel, auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Auxiliar desinteressadamente é a base para a nossa melhoria, qualquer melhoria. E é por isso que Emmanuel nos chama a atenção em relação a isto, auxiliar desinteressadamente. Vejamos o que encontramos em O Livro dos Espíritos. Depois cada companheiro pode ir lá e estudar de forma mais detida, de forma mais profunda, a questão 893. A questão 893, que está dentro do estudo que Kardec selecionou aqui sobre as virtudes e os vícios. Então, na 893, ele questionou os espíritos amigos, qual a mais meritória de todas as virtudes? Então, os espíritos amigos começam nos dizendo que toda virtude tem o seu mérito. E lá no final da resposta, eles nos dizem que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Sacrifício do interesse pessoal para auxiliar os outros. E aí eles encerram a resposta dizendo que a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então é por isso que Emmanuel nos lembra aqui que é auxiliar desinteressadamente. Então, a virtude mais meritória é aquela caridade praticada desinteressadamente, conforme Jesus nos fala que a sua mão direita, que a minha mão direita, não saiba o que faz a mão esquerda, ou seja, auxiliar ao outro desinteressadamente, sem esperar nenhuma recompensa, nem mesmo um muito obrigado. Porque quando nós auxiliamos e alguém não nos retribui com um muito obrigado, via de regra, se não estivermos vigilantes, lá na nossa consciência, ainda nós vamos pensar assim, pô, mas que ingrato, nem agradeceu. Então, se nós estamos auxiliando, esperando, nem que seja um muito obrigado, a caridade não está sendo completa, ela não está sendo praticada desinteressadamente. A minha mão direita está esperando uma retribuição do que fez a mão esquerda. E isso não é bom. Isso não é bom para o trabalho evolutivo que estamos fazendo ou precisando fazer. E aí Emmanuel encerra esta belíssima lição nos dizendo o seguinte: cultivemos o respeito a nós mesmos. Vejamos a profundidade desta observação que Emmanuel nos faz aqui. Cultivemos o respeito a nós mesmos. Porque se nós não nos respeitarmos, se nós não nos valorizarmos, quem é que vai nos respeitar? Quem é que vai nos valorizar? E aí ele acrescenta, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Então aqui por isso que ele nos fala para cultivarmos o respeito a nós. Porque se eu não me respeito, de que modo eu vou angariar, de que modo eu vou buscar, de que modo eu vou esperar o respeito dos outros? Confiemos em Deus, acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus, igualmente, confia em cada um de nós. Então, confiemos em Deus, porque Deus confia em cada um de nós. Deus nos mandou à Terra como se Ele estivesse dizendo o seguinte: vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, mais uma vez. Eu confio em você, eu confio nos seus talentos. Eu tenho certeza que desta vez vai dar certo. Desta vez, se você se esforçar um pouquinho mais, vai dar certo. Então, Deus confia em cada uma das suas criaturas. Então, que possamos fazer a nossa parte.
que possamos realmente realizar com esforço constante o processo de transformação que nós dizemos almejar. Mas se dizemos almejar um processo de transformação, um processo de melhoria, não iremos alcançar isto aí de braços cruzados. Precisamos esforçar. Repetimos mais uma vez. Quando Jesus foi questionado, Senhor, haverá os que se salvam? Jesus nos responde, fazei esforços. Então, conforme Emmanuel nos chama a atenção nesta lição, para evitarmos as inquietações, nós vamos evitar as inquietações na nossa vida, nessa nossa caminhada, fazendo esforços, vigiando constantemente. Muita paz a todos, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E temos a certeza que este Pai de infinita bondade e amor, conforme Emmanuel nos fala aqui na lição, não nos sonegará tantas e tantas oportunidades que tenhamos necessidade. Com certeza temos muitas necessidades. Paz a todos nós, paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos. A estes companheiros que permaneceram aqui na sala, nos auxiliando através das vibrações nos nossos estudos, estes companheiros e companheiras que estão chegando agora, mesmo assim todos recebam abraço fraterno e de gratidão. Paz aos nossos corações.